rápidas, uma live breve, rápida e sintética. Bom, queria muito falar uma coisa. A gente faz festa, faz evento, mas sim, claro, a gente se preocupa com o mundo. Então o mundo tá louco. A ameaça nuclear nos cerca novamente. Nuclear, pra quê? Enfim, hoje a gente pensou em uma live poética, né, e musical. Então, como eu estava dizendo, o mundo ele anda assim. Na verdade, o mundo sempre foi violento, o mundo sempre teve pessoas mesquinhas, né, traiçoeiras.
assassinas, mas que, sim, eu não deixo de me chocar com alguns fatos, alguns acontecimentos. Então, eu acho assim que bomba, não importa aonde ela caia, matou, tirou vidas, sim, não importa de quem é terrorismo, sim. E outra coisa que é importante dizer, bom, para quem é mais velho e viveu ali toda aquela tensão dos anos 70 e 80, durante ali o auge da Guerra Fria, entende que o que eu vou dizer, que a gente voltou a novamente dormir, né? E não saber se o mundo vai ainda ser o mundo. Ou seja, as tensões nucleares elas estão muito complicadas, né? As potências estão aí a todo momento ameaçando, não é? Fazendo referências a seus arsenais nucleares, e nós, meros mortais, não sabemos de fato, enfim, em si o que, é que vai acontecer. E no desenrolar da live eu vou falando um pouco mais, só lembrando que o Arraial do Drácula foi bem legal, foi um sucesso de público também, lá no Clandestino. Agradeço a todo mundo aí que foi. E assim, a gente está agora, Dark Sul, de férias. Isso, férias. Isso, a gente só retorna ou em setembro ou agosto. Mas já tem todo um calendário já estabelecido, toda uma série de eventos, tá? Vai ter festa A Madrugada é Minha, vai ter a festa Obscure-se. Mas claro, a gente vai ter evento no Halloween, do Halloween, e algumas outras novidades que a gente vai contando aí com o tempo. Então, o calendário de COP30 acaba que atrapalhou bastante a gente, né, em relação aos nossos planos em questão aí de viagem. Mas a gente vai aí, quem sabe, né, a gente não vai poder ir para longe devido à questão do tempo aí, das férias, né, que não vão ser férias completas, vão ser só 15 dias, como vocês sabem. E eu, caso vocês não saibam, Carmel Olhan é professor, né? Então tem que seguir aí o baile e assim por diante. Então, a gente vai aqui agora, tá? De mais música.
Então, a produção vai verificar o que eu fiz de errado, enquanto isso eu mesmo me filmo. Então, gente, assim, a questão dos últimos acontecimentos, elas têm, assim, me preocupado bastante, sabe? E, infelizmente, vocês viram lá, né, a questão da garota, que, infelizmente, não foi resgatada a tempo, né? Um grande absurdo, porque dentro do que eu estou falando, tem mexido muito comigo esses dias, esse conceito de que, de repente, nós, a humanidade, avançamos muito em tecnologia, né? Você vê aí a tecnologia, de repente, drones poderem lançar bombas, né? E, de repente, a gente não ter essa mesma tecnologia para salvar uma vida, o que é uma coisa, assim, hiper absurda, na verdade. Então, a gente vai dar sequência aqui, tá? Com a questão musical, mas que sempre bom a gente lembrar, né? O gótico, ele não vive somente e apenas, né, de festas, de eventos. A gente também tem aí um conceito de humanidade, né? E a gente reflete sobre essa questão da própria humanidade, que às vezes, como já disse uma vez Renato Russo, né, a humanidade é desumana. Então, gente, a gente vai seguindo aqui de música, tá? E vamos lá.
Vocês escutaram aí o som do D6, que lembra até um pouco The Cure, né? No vocal. Às vezes o som aí é do álbum, tá? Mas uma dica, procura conhecer o D6 lá, que é uma banda boa.
foi Slow Dance, Light Bad, que vai ser algo assim parecido com Devagar, Dance com a Morte. Essa foi a música Numb. E, assim, você percebeu que essa música vem trazendo assim, elementos interessantes, né? E, assim, como eu digo interessante, não só na batida, mas no conceito de alguns efeitos que, de primeiro, a gente escuta, é curioso, a gente não percebe, mas depois que tu escuta uma, duas, três vezes, tu vai percebendo os elementos que essa música vem trazendo. Então, assim, essa live, como eu disse, talvez eu esteja até falando demais do que em relação às outras lives, mas, gente, o mundo em si, ele está, de alguma forma, doente, né? Porque notícias escabrosas, a gente sabe que sempre teve, mas parece que agora a coisa está ficando mais doida do que antes. Então, gente, falando em loucura, tá? Eu quero, não sei se a produção pode mostrar aí, consegue, mas aqui eu tenho uma obra, né? Que é o Noite Estrelada do Van Gogh. Gente, o Van Gogh, nesse momento aqui, ele se interna voluntariamente, tá? Em um asilo em Arles, que é o sul da França, onde ele passa a viver. E o Van Gogh é um dos artistas assim mais sofridos, mais perseguidos também dentro da história da arte, mas que em si ele foi um gênio, tá? Então, olha, Van Gogh, ele pinta essa obra aqui, muitos já conhecem, né? Que é o Noite Estrelada, que ele pinta, inclusive, lá da janela da cela dele. Janela da cela porque era uma prisão? Não, era um manicômio, tá? Então, antigamente, chamavam o quarto dessas pessoas com problemas psicológicos de cela. E lá, da janela dele, ele pôde ver a noite, tá? E a cidade de Arles. Gente, você já viu a lua? É igualzinha a lua que a gente vai ter aqui no Noite Estrelada, tá? Um sorriso de meia-lua. Então, Van Gogh, ele não pintava em crise. Quando ele pintou isso aqui, foi justamente para mostrar que ele estava em equilíbrio. Porém, as linhas sinuosas mostram o eu interior dele. Então, Van Gogh, assim como uma pessoa que teve problemas psicológicos, né? A gente aí, tanta gente que desenvolveu ansiedade e outros males, né, da mente, logo depois da crise aí que a gente teve em relação à pandemia, toda essa loucura. E ainda bem veio a vacina, né? Muita gente se vacinou, que é o correto, e em si aí nós sobrevivemos. E vamos aqui, tá? De The Black Tapes. Times my garden. You might think that I'm insane, but I am not today. You should see the dread that I left my soul down. I'm presenting myself to life, it's better for now.
I slow down. It's just like you, but it's not my time. I can feel in your face, I'm in mine. We are legs, we are there. We don't reach your perfect way. And we are not in the sun. And your voice always on sides. We are the ones who let you run. They lost you to us through the love. And to the mystery is out there. And we are like we are here. Esse foi o som do The Black Capes. Você percebeu assim uma influência de repente ali do Sisters of Mercy, né? Então é importante sempre lembrar que para a cena gótica, bandas como Joy Division, The Cure, Bauhaus, Sisters of Mercy, Silksy foram muito importantes porque eles vieram criando bases, né? E essas bases elas influenciam aí bandas até hoje. Então a gente vai agora com o som do Grey Gallows, tá? Lembrando que essa live tem aí as imagens da DJ Dark Soul, que vai dar boa noite agora para vocês. Boa noite. E lembrando, a gente agora está em férias, né, DJ Dark Soul? Exatamente. A gente vai manter só as nossas lives, certo? E, claro, graças aí à ideia do calendário da COP30, a gente não vai ter 30 dias de férias, né? Eu, professor, nem a Dark Soul. A gente vai ter apenas aí férias até o dia 13. Então, a partir do dia 13, volta ao latente, volta ao trabalho. A gente pretendia viajar, como a gente fez no ano passado, teve a festa de Naxé lá em São Paulo. E esse ano a gente pretendia, de repente, fazer em 2 estados, mas aí complicou muito a questão do calendário. E sempre é importante lembrar que a gente, nesse período, não vai ter festas, tá? A gente vai dar uma descansada, certo? A gente também merece. Mas a gente vai, de vez em quando, estar fazendo aí alguma live. Tem uma live aí pensada, tá? Da DJ Dark Soul, lá na Batista Campus. E detalhe, qual é a novidade? Vai ser à noite. Diferente do que a gente faz do Casal Caos lá na Cratera Underground. E agora a gente está tomando lá o anfiteatro. A gente vai fazer à noite lá na Batista Campus, tá? Então, sem mais delongas, né? Vamos de Grey Gallows.
The shadow of clouds stood still. Like the meadows and flowers look on the hill. Like hundreds I've seen before. Many folks and rooms I go. And the ghosts that fly came from here. Among the roses with no fear. Far away, down in Hades, where all the birds and souls remain. Far away, on the graves, where more than memories shall be there. In the shadow of towers, who stood still, like the meadows and flowers, look unreal. Like hundreds I've seen before. Many moments inside go. Far away, down in Hades, where all the doors and souls remain. Far away, on the graves, where all the memories shall be bring the flowers, winter storms. No flowers, winter storms. Bring the flowers, winter storms. Far away, down the days, where all the birds and souls remain. Far away, on the graves, where all the memories shall be there. Mais uma banda a gente percebe a influência de Crystal Meth e agora Spirit Murder. Escuta que é muito bom.
Voltando a falar de Van Gogh. Gente, Van Gogh, ele era deprimido, tá? Ele era muito bipolar, ninguém aguentava ficar junto do Van Gogh muito tempo, mas que ele foi um cara que ele soube transformar a angústia, a tristeza dele, e ele canalizou isso melhor do que nenhum outro artista. Ele transformou isso tudo em arte, entendeu? Onde voou isso, não sei. Ele transformou isso em arte. É que as coisas estão voando aqui em casa. Então o Van Gogh, ele canaliza toda a dor dele e transforma em arte. A gente vai ter aí um artista angustiado que, na verdade, pinta bastante. Quando ele sai da Holanda, ele vai para a França, ele vê um outro tipo de iluminação do sol incidindo sobre os objetos. E aí Van Gogh ele passa a pintar apaixonadamente, alucinadamente, entendeu? E infelizmente ele não vendeu nenhum quadro, tá? Na verdade, houve uma simulação da venda de um quadro do Van Gogh pelo irmão dele, Theo Van Gogh, mas que na verdade ele nunca vendeu um quadro durante a vida. Ele não foi valorizado, né, em vida como artista, mas hoje, pensem numa coisa, um Van Gogh hoje vale milhões, certo? Só lembrando vocês aí que caem no Enem, mas que em si, gente, eu planejei uma live musical e poética, né? E disse agora que, assim, um dos significados, pelo menos que eu sei do gótico, são dois, né? Tem um pelo conceito lá atrás, que não tem nada a ver com o gótico agora, que é próximo de Deus, devido ao alongamento, né, das torres, portas e janelas nas catedrais, mas que não tem nada a ver com a subcultura, a não ser por referências arquitetônicas. Mas o outro significado é justamente aquele que vê beleza onde ninguém vê. Então, em vida, poucos souberam aproveitar a arte do Van Gogh. Entendeu? Então, como eu disse que ia ser uma live poética, na verdade eu não consigo pensar em nada poético nesse momento. Sabe? Com todo o caos que a gente está vivendo, acho que a coisa mais bela e poética a dizer é: parem as malditas guerras que não vão levar a gente a porra nenhuma. E nuclear. Nuclear pra quê? Pra matar todo mundo? Então essa é a verdadeira poesia. A gente vai seguir nossa live aqui, tá? Escutem Kiss Me.
escutou aí o Kiss Me, agora a gente escutou, acaba de escutar o Ulysse Marshall, tá? E o Enlight, que a gente vai escutar agora. Saca aí essa banda Enlight, tá? Busca ela no YouTube ou na plataforma. I was
Caótica foi a existência de Van Gogh. Porém, ele soube sim muito bem canalizar todas as suas mazelas em arte. E é de arte que o mundo precisa. O mundo não precisa de bombas. O mundo não precisa de bombas nucleares para nos matar. O mundo precisa é de arte. 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 Город стоял на быстрой реке, это правило всех городов.
стихия кричит на своем языке и выходит из берегов. Небо не может сдерживать слез. Ветер сносит наши крики вдаль. Город терпел и теперь он всерьез закрывает кишкаль. Закрывает кишкаль. Casal Caos, em breve, deve estar atuando aí em alguma live, em algum ponto da cidade. E também lembrando, em breve vocês vão ter aí a volta do Urubu do Caos, certo? Em algum ponto da cidade também. Então, assim, a gente vai dar um tempo das festas, né? Até agosto ou setembro, mas aí a gente vai fazer as lives. E, assim, a gente está com alguns equipamentos novos, que na verdade a gente não sabe nem como mexer, né? Eu principalmente. E a gente vai também tentar aprender a mexer em alguns equipamentos, tá? Então, gente, agradecendo aí, direto aqui da gloriosa Fortaleza da Solidão, tá? Hoje era necessário falar de caos, era necessário, assim, de repente expressar um pouco de como está a loucura do mundo. Todos nós estamos percebendo, parece que cada vez está indo daqui para pior, entendeu? Mas o que salva o mundo, o que sempre salvou o mundo, na verdade, foi o que, Darksul? A arte, né? Você que estava lá na pandemia, estava deprimido, estava ansioso, o que te salvou? Maratonar uma série, assistir um filme, ler aquele livro que você comprou e nem leu, né? Estava lá, jogado as traças e as baratas. E, de repente, né? Ler um quadrinho, sabe? Você, de repente, criou poesias, viu as lives de bandas, né? Tiveram muitas. Então, a arte é o que salva. Como última música, ironicamente, tá? Uma banda aqui chamada Viva la Muerte. Mexico City, my heart is burning. In Mexico City, at night. Mexico City, my soul is dancing. In Mexico City tonight.